Olá, amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Defina o propósito da sua vida. É importante que você defina o propósito da sua vida. Por quê, pastor? Porque sem essa definição, se você não definir o propósito da sua vida, as coisas não caminham como deveriam caminhar. Você sai fora da rota, do destino a qual você deveria ir, e de repente você pega atalhos, pega caminhos, acaba se desviando do propósito. Definir o propósito da vida é algo especial, é algo muito importante para todos nós. Deixa eu te dizer uma coisa, algo lindo Deus está fazendo nesses dias. Como hoje mesmo pela manhã, nós não estamos transmitindo ao vivo, nós estamos fazendo a nossa live, na verdade, pela manhã, aos domingos pela manhã, mas eu passava hoje pela manhã, ali no Facebook, e várias igrejas, várias transmissões ao vivo, várias lives, uma atrás da outra. A pessoa tem a possibilidade de escolher a qual pastor ela se identifica mais, qual igreja ela se identifica mais. Lógico que eu estou mencionando isso com relação às pessoas que não têm o vínculo, a aliança com a sua igreja. Se você que nos assiste agora está deixando de assistir a sua igreja para assistir o nosso culto, não faça isso. Vá assistir o culto da sua igreja, vá assistir a palavra de Deus que Deus está usando através da vida do seu pastor. O seu pastor recebe orientações do céu para alimentar as suas ovelhas. Então vá lá ouvir uma palavra que Deus confiou ao coração dele, para as ovelhas dele. Talvez se você for uma dessas, vá assistir o culto do seu pastor, tá bom? Agora se você, não pastor, eu não estou vinculado a nenhuma igreja não, meu pastor, o culto da minha igreja já foi, tal horário, estou livre agora, posso assistir, dá benção meu irmão, pode assistir, eu também já assisti o culto, já assisto o culto de outros pastores, sem problema, mas não no horário da nossa live, não no horário da minha igreja, é lógico, amém queridos? Sabe o que se chama isso? Isso se chama honra, ética, respeito, princípios e valores. Deus abençoa quem respeita isso. Honra, ética, princípios e valores. Deus abençoa pessoas assim. Deus abençoa pessoas assim. Escuta, esse versículo que acabamos de ler, Provérbios capítulo 16, versículo 9, ele diz assim, ó: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O Senhor é quem guia os nossos passos. Meus irmãos, nos dias de hoje, tem muita gente perdida. Aparentemente ela acha que sabe o caminho, mas na verdade está perdida. Tem muita gente sem rumo, sem direção, porque ainda não encontrou o propósito da sua vida. Tem muita gente desistindo das coisas, porque não entendeu o que é o propósito da vida. Quando você entende e define o seu propósito, você não entrega, você não joga fora, você não vira as costas e não abandona aquilo que Deus preparou para você, aquilo que é o seu propósito de vida. Eu vou te dar um exemplo aqui. A partir do momento que eu entendo que minha família é algo que Deus estabeleceu na minha vida, eu não entrego a minha família, eu não abandono a minha família, eu não jogo a minha família, eu não viro as costas para a minha família. Isso eu estou dizendo não somente em relação a filhos, eu estou dizendo em relação à esposa. Eu estou dizendo a esposa em relação, deve ter esse mesmo preceito em relação ao seu marido. Isso é definição de propósito. A partir do momento que Deus me deu o propósito para pastorear ovelhas, eu não estou buscando caminhos, Eu não estou buscando fazer alguma coisa
Ei, Deus me deu a direção. Seja aqui ou acolá, seja onde for, o propósito é o mesmo: é pastorear ovelhas, é pastorear um rebanho, é cuidar de pessoas, alimentar vidas pelo poder da palavra, fazer visitas, orar por pessoas, abençoar vidas. É o que Deus me levantou para fazer. Esse é o propósito da minha vida. A partir do momento que esse propósito está definido, eu entendo que esta é a direção de Deus para a minha vida, e a partir disso eu não troco isso por nada. Mesmo que as coisas não se encaixem, não estejam do jeito que eu queira ou do jeito que eu goste, na verdade ainda eu permaneço fiel, porque é o propósito para a minha vida. Quando a pessoa não tem propósito, ela dá tiro para todo lado. Ela fica tentando saber acertar aqui. Se não dá certo, ela tenta acertar ali. Ela está começando a dar errado, ela já muda o foco e tenta acertar ali. Está dando errado, ela já muda para cá. De repente, quando é o propósito, realmente o propósito, ela está acertando aquele alvo. Mesmo que não esteja acertando, calma, continua, porque aquele é o propósito. Vai nele, continua nele. Ele é o propósito para a tua vida. Essa é a definição para a tua vida. Escuta, tem muita gente com os olhos abertos, mas cega. Tem muita gente com um farolete, mas está no escuro. Tem muita gente com o GPS na mão, mas está perdido. O detalhe está na definição do propósito das nossas vidas. Quando Deus prepara o caminho para nos abençoar, quando Deus promove o nosso destino, prepara as coisas para a gente ser abençoado, tem muita gente que não está entendendo como é que Deus vai nos abençoar. Nem tudo começa do jeito que a gente quer. Tem coisas que vão ser lindas lá na frente, mas no começo não é tão fácil assim. Tem coisas que vão ser especiais lá na frente, mas no momento não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Mas quando você entende o propósito, sabe para onde você está indo, você entende a dificuldade do início, as lutas, as barreiras do caminho, por causa de um propósito que você sabe que vai acontecer. Quando você entende o propósito e sabe que isso vai acontecer, isso gera em você a fé, essa certeza. Ainda que alguém no seu lado diga, mas não está dando certo, e você tem essa certeza, vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vou dar um testemunho. Eu e minha esposa, nós tivemos algumas perdas no meio do caminho. A minha esposa, ela tinha suas dificuldades uterinas, vou usar essa palavra, reprodutora nas suas veias. Como eu posso usar a palavra? Para engravidar, para ficar mais fácil. Dificuldade para engravidar e depois dificuldade para segurar o bebê. O meu filho Samuel e a minha filha Emanuele, houve um processo para que no meio da gestação, eles tiveram que fazer um procedimento chamado cerclagem. Cerclagem, o médico explicou para nós, era como se fosse dar alguns pontos no útero para fechar, né, o saco gestacional ali, para que a criança não fosse abortada, porque o corpo da minha esposa, ele entendia como se fosse um corpo estranho, e ele abortava. 3, 4 meses, 2 meses, ele já forçava para o aborto. Então tinha que fechar aquilo ali, para você entender melhor, para que a criança fosse continuando lá dentro do corpo dela, gerando saúde. Então, devido a isso, quando a gente não sabia desse procedimento, tivemos uma perda, um aborto espontâneo, aproximadamente 1 mês e meio. Volta-se passar 6 meses para o corpo se recuperar. E o médico diz, agora pode tentar mais uma vez. Tentamos mais uma vez, estava lá minha esposa grávida de novo. E de repente, alguns problemas, algumas dificuldades, e vai para o médico e faz o tratamento, e fica internada, ou então depois de um tempo fica em repouso absoluto, afastada da empresa, não podia mais andar de moto, bicicleta, nem pensar, tomando remédios, só deitada na cama, da cama somente para o banheiro, isolamento, ou melhor, repouso absoluto. A palavra isolamento está na cabeça. Repouso absoluto.
Essa era a vida que estávamos vivendo, que ela particularmente estava vivendo. E segura. 2 meses, quase outro aborto espontâneo. E aquela dor no coração de: a gente não vai conseguir ter filho, a gente não vai conseguir ser pai, eu não vou conseguir ser pai, e ela na dificuldade, será que eu não vou conseguir ser mãe? Irmãos, eu me lembro de cultos na igreja, em que o pastor, no dia dos pais, por exemplo, o pastor queria orar por aqueles que tinham desejo de ser pai. E então ele perguntava: tem alguém aqui que quer casar, está na bênção de Deus para ser pai, tem desejo de ser pai? Eu levantava minhas mãos e ia para frente, ia correndo, porque eu tinha um desejo muito grande de ser pai. Eu queria ter filhos, eu amo crianças. Então o pastor pedia para orar, e eu ia lá na frente, lá eu colocava as mãos, ungia, e eu tomava posse. Eu chegava a cantar aquela canção: me dá filhos, eu quero ter filhos. E essa era a minha oração, eu queria ser pai de família. Detalhe, para poder engrossar um pouco mais ainda esse testemunho: antes de conhecer minha esposa, eu tive um relacionamento com uma outra mulher, ainda não era convertida a Cristo, fui amigado por uns 3 anos com ela. Tivemos um bebê. Quando estava para nascer, dá um descolamento da placenta, a criança morre dentro da barriga. Lá vai eu enterrando o meu primeiro bebê, um caixãozinho branco, chamava-se Bruna. Enterramos aquele bebê. Foi algo traumático para nós, sofremos demais. E agora a vida passou, eu já estava me convertido a Cristo, parei de usar drogas, parei de fazer minhas coisas erradas, estava na bênção de Deus com a minha esposa, na igreja, já liderava na obra de Deus, trabalhava no diaconato. Tentamos uma vez aborto espontâneo, segunda vez outro aborto espontâneo, e agora mais uma vez, terceira vez, ela ficou grávida de novo, já estava crescendo o bebê. Procuramos o médico: tem algum procedimento? O médico disse para nós: não é só se perder mais, isso aí acontece, são coisas da vida, era plano de Deus. E falou algumas palavras para tentar nos acalmar. Ele dizia assim: só se perder 2 ou 3, aí sim que entra com o procedimento. Entendemos que existia procedimento e a gente não conhecia, e ele não queria nos passar. Procuramos outro médico, e o outro médico então entendeu a situação e já nos indicou o procedimento, chamado cerclagem. Engravidou-se, foi lá 3 meses para 4 meses, tinha que fazer essa cerclagem. Fez a cerclagem direitinho, segurou. Ou melhor, não. Antes disso, esse bebê não foi na cerclagem. Cerclagem foi os filhos que nasceu, os filhos que nós temos, graças a Deus. Essa aí é a vitória. Não foi feita cerclagem, a gente não sabia, estávamos com esse outro médico ainda. E ela engravidou, e de repente, eu estou, irmãos, me enrolando para falar um pouquinho, porque eu estou memorizando aqui, porque eu não estava na direção para falar isso aqui. Deus me deu essa direção para falar esse testemunho agora, não me preparei para falar esse testemunho agora, não tinha essa preparação nenhuma, não tenho esboço nenhum para isso. Então eu vou falar. Deus está me direcionando para falar isso aqui, é para alcançar alguém que de repente precisa ouvir isso, esse milagre, essas bênçãos. E de repente, ela estava grávida de novo, 3 para 4 meses, e vai lá e começa a ter uma dificuldade, a criança ameaçando, o corpo ameaçando abortar a criança, e toma remédio, faz o repouso também, e segura, 6 meses e meio, nasce a criança, parto prematuro, parto normal. Ficou internada na UTI neonatal do Hospital Fornecedores de Cana. Todos os dias a gente lá visitando, 2, 3 vezes por dia, cantando para bebê, Vitória, 1,2 kg, se eu não estou enganado, algo mais ou menos assim, muito pequenininha, dificuldade respiratória e vários detalhes ali, mas aparentemente estava bem, estava indo, e de repente a criança pega uma infecção no hospital e morre. 11 dias de vida. Eu fui no hospital e o médico me chamou, e ele me mostrou a criança estava roxa. Eu peguei a criança, eu levantei ela para cima e orei, falei: Senhor, devolve a vida dela, Senhor, entrega a vida para minha filha. E eu chorava, e eu orava, e Deus não me respondeu.
Deus não me respondeu, a criança continuou morta, e era eu, o segundo caixãozinho enterrando, segundo caixãozinho branco. Aí já ficou uma pulga atrás da orelha. Pessoas já imaginaram, não, o problema deve ser ele, porque certeza que é o uso de drogas, a vida nas drogas que causou isso e tal. E fomos buscar orientação médica, e o médico disse, não tem nada a ver, a criança nasceu normal, a criança nasceu perfeita, não teria nada de errado nisso, eram algumas complicações com relação ao corpo da minha esposa. Não conseguia segurar o bebê. E o que dominava meu coração muitas vezes era o medo. O medo da minha esposa chegar para mim e falar assim, eu não aguento, eu não quero mais tentar. Eu não quero mais tentar, chega. Eu tinha medo dela ter um trauma e não tentar o milagre de ser mãe, de ser pai. Mas quando perdemos, nós choramos, nós oramos, nos abraçamos. Pegamos o caixãozinho branco no cemitério da saudade e atravessamos algumas ruas ali cantando louvores ao Senhor, com aquele caixãozinho na mão, exaltando o nome de Jesus. Eu não me esqueço disso, quando peguei aquele caixão e Jesus falou para mim no meu espírito, na minha alma, cante louvores ao Senhor. E eu não conseguia nem dizer direito, eu já choro no normal. Imagina naquele momento, eu chorava muito, o coração quebrado, as palavras embargadas com as lágrimas. Mas Deus queria que eu cantasse, eu comecei a cantar e começamos a louvar. Enterramos o nosso bebê. E o médico dizia, espera mais 6 meses, até que o corpo da mulher volte ao normal, para depois tentar mais uma gravidez. E nós oramos juntos, e nós colocamos nossa confiança em Deus, colocamos nosso coração em Deus. O Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos dar filhos. Procuramos o procedimento médico, e aí então, que trocamos de médico, e aí o médico nos direcionou a fazer essa cerclagem. Ela engravidou-se mais uma vez. Era agora a 4ª gravidez. Passou-se 2 meses, no 3º para o 4º mês, fez a cerclagem. Conseguiu segurar com muito repouso também, sempre com o risco de um aborto. Muito repouso. Teve que sair dos trabalhos a qual ela trabalhava. Nunca pôde trabalhar enquanto estava grávida. Teve que abandonar os trabalhos. Tivemos que vender moto, comprar carro, porque não dava para andar de moto, e algumas dificuldades. E ela fez a cerclagem, segurando o bebê, e segurando o bebê, e segurando o bebê. Graças a Deus. Quando chegou nos 8 meses, 38 semanas, quase 40 semanas, vem o nosso filho. Estava a família toda no hospital, e de repente, esperando vir ao bebê, nasce a criança, e de repente eles aparecem com a imagem numa tela. Estávamos a família naquela sala na sala VIP, para assistir o parto. Sabíamos que não era ao vivo. O parto ele mostrava um pouquinho depois do momento em que nascia a criança. Mas quando apareceu a imagem na tela, a família toda feliz, e mostrou o médico tirando a criança da barriga da minha esposa, e a família toda feliz ali, parabéns. E eu olhava, eu ainda não via movimentos. A criança estava parada na mão do médico. Enquanto todo mundo estava feliz, eu não estava preocupada na criança sair da barriga. Eu estava preocupado com a vida da criança. Eu queria ver movimento, eu queria ver vida. Porque tirar a criança da barriga, já tirou outras vezes, mas tirou sem vida. E de repente o meu filho Samuel, quando tira ele da barriga, eu me lembro do movimento dos braços, quando ele abre os bracinhos assim. Então comecei a chorar, a glorificar a Deus, exaltar a Deus. Colocamos o nome dele de Samuel, que significa eu o pedi ao Senhor. Nós oramos a Deus para que Deus nos desse filhos, e Deus nos deu essa bênção. Nosso filho Samuel, que estava tocando bateria aqui agora, você ouviu alguns louvores. Vem cá, filho, vem cá dar um abraço em você aqui.
Me ajuda fazendo um favor para mim, me traz algum lenço aí. Um papel para eu limpar essas lágrimas aqui. Meus irmãos, não para por aí. Passou-se o tempo. Minha esposa, mais uma vez, ficou grávida. Tudo com oração, não é por acaso, não. Com oração, queríamos mais um filho, sabíamos do que estávamos fazendo. E veio a nossa filha Emanuele. Mesmo procedimento, cerclagem, fica por um tempo, repouso. Graças a Deus nasceu bem, nasceu com saúde, sem grandes complicações. E vem essa bênção de Deus. Vem cá. Corre aqui, filha. Obrigado, meu amor. Deixa eu te dar um abraço também. Te amo. E vem a nossa segunda bebê, nossa linda filha Manu, Emanuele. Traduzindo é Deus conosco, Deus em nosso meio. Começamos a glorificar a Deus, crendo que Deus está conosco. Deixa eu contar outra parte agora. De repente, a minha esposa colocou um contraceptivo no colo do útero, chamado de DIU. O propósito era minimizar, diminuir o fluxo de menstruação e também não engravidar. Na caixinha dizia 99 ou 9% de chance de não engravidar. Estávamos confiantes. Não, agora, maravilha. Eu já estava pensando, estávamos conversando em de repente eu fazer aquela vasectomia, aquela cirurgia que o homem faz para não ter mais filho. Estava tudo desse jeito, certinho. Minha esposa foi lá, colocou o DIU, internou, fez direitinho. Cerca de um mês depois, quase 2 meses, voltou ao médico. O médico que trata da mulher é o médico, como chama? Ginecologista. Voltou no médico ginecologista. E lá ele tem um aparelho de ultrassonografia no próprio consultório dele. Antigo, mas tem. E chegou lá, o médico foi ver pelo aparelho como estava, se ainda estava certinho, no lugar, bonitinho, esse contraceptivo, o DIU. E procura e não acha. Cadê? Não estou achando. E de repente o médico liga o sistema de som. E o som que saía da barriga da minha esposa era... Mais um filho chegou para nós. Vem aqui, filho. Vem aqui, Miguel. Chegou essa bênção aqui para nós. Dá um abraço. Te amo, filho. Chegou essa bênção para nós. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Para nós entendemos, foi como que um presente. Vocês oraram e pediram, eu dei. Agora vocês não pediram, mas eu estou dando, porque vocês acham que pediram tanto, que tinha mais um na fila da oração que Deus nos respondeu ainda. Sabe aquela oração que você já fez? Deus não respondeu ainda, e de repente você está tranquilo e Deus decide responder. Foi assim que aconteceu. Veio o nosso terceiro filho, veio essa bênção chamado Miguel. Miguel significa ninguém é como o nosso Deus. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Houve uma dificuldade com relação ao Miguel. Quando a minha esposa estava grávida, tudo isso tem a ver com o propósito, tem a ver com a palavra. Escuta só. Quando a minha esposa estava grávida, eu não estava mais trabalhando na empresa, não tinha mais o plano de saúde. O tratamento do Samuel, o tratamento da minha filha Emanuele foi pelo plano de saúde, perfeitinho, bonitinho, certinho. Agora não estávamos trabalhando, eu não estava trabalhando, a minha esposa também não. Estávamos desempregados. E de repente, a minha esposa fazendo um tratamento pré-natal pelo SUS. E começamos a perceber que o médico do SUS não queria fazer a cerclagem. E essa cerclagem, segundo os médicos, é um procedimento que deve ser feito de 3 para 4 meses. Não pode ser feito com 5, 6, 7 meses. Tem que ser feito antes, para
prevenir o aborto espontâneo, que era o problema nosso. E não tinha plano de saúde, não conseguia. Eu precisava de uma empresa. Eu precisava trabalhar em algum lugar para conseguir um plano de saúde. Porque se eu comprasse um plano de saúde particular, ele dava 10 meses de carência para o parto. Resumindo, ele mostrando claramente que se a mulher fizer o plano já estando grávida, não vai nascer a criança pelo plano. E a cerclagem também era mais ou menos assim, não dava para fazer também. Agora, se eu entrasse trabalhando numa empresa, o plano de saúde através de uma empresa permitia que eu já no mês seguinte começasse a usar o plano. Eu precisava trabalhar numa empresa que tivesse um plano de saúde. E procura emprego daqui, dali e tal. Ao mesmo tempo, estava num período turbulento, vamos usar essa palavra, com relação à saúde da pastora da igreja, onde estávamos, lá no Taquaral. A pastora estava muito doente. Eu estava na frente da obra, no lugar dela, pastoreando de maneira auxiliar. Escuta, e de repente consegui um trabalho, consegui um emprego numa empresa legal, um salário legal, ônibus, restaurante e plano de saúde que eu precisava. O horário era o horário do culto, era das 2 às 10. Não conseguiria vir à igreja mais nos cultos, em pleno momento que a igreja mais precisava do apoio, da ajuda, devido à pastora estar doente. E então, escuta esse testemunho. Eu fui até minha esposa, chamei ela, falei: vem cá, como que a gente vai fazer? Vamos orar juntos. Se eu assumir o trabalho, como é que vai ficar a igreja? A obra de Deus, o chamado, o que Deus confiou no meu coração, como é que vai fazer? E ela falou assim: vamos orar. E nós oramos, e Deus colocou essa graça, essa fé no nosso coração. E ela disse assim para mim: pode dizer não para o trabalho, Deus vai mover de algum jeito. Você não vai trabalhar nesse horário, a igreja precisa de nós. Nós vamos assumir o ministério, vamos trabalhar na obra e vamos arregaçar as mangas. É o momento que a obra de Deus precisa. Você foi chamado para isso. Esse é o propósito da sua vida. Foram palavras assim que a gente conversou. Eu voltei até a empresa, eles vieram me trazer o uniforme. Eu entreguei de volta o uniforme para eles. Era para começar no dia seguinte. Nessa situação, a vida do meu filho estava em jogo. Porque se não faz a cerclagem, poderia ter um aborto espontâneo. Precisava da cerclagem. Eu precisava do emprego mais para isso do que para outras coisas. Fui lá e rejeitei o trabalho, rejeitei o emprego, confiante que Deus ia fazer alguma coisa. Naquele momento, pessoas da família começaram a nos crucificar. Como? Isso aí é... Como que fala a palavra? Fanatismo, isso, essa é a palavra. Isso aí é fanatismo. Por causa da igreja, das coisas da igreja. Deixou o trabalho, a criança está para nascer, 2 filhos para criar, a mulher grávida, os 2 sem trabalho, dificuldades, e ainda rejeitam o trabalho. Mas como que pode? Por causa da igreja? Não, mas isso aí é fanatismo, isso aí é loucura. E palavras assim a gente começou a ouvir. Uma semana depois, eu estava na casa da minha sogra, meu sogro. Toco o meu celular, fui atender a mesma empresa que tinha tentado me contratar, e eu disse não, me oferecendo uma vaga. Temos aqui o seu currículo, você pode vir aqui fazer uma entrevista. Naquela ocasião eu perguntei: por gentileza, você pode me informar que empresa que é? Normalmente o RH das empresas, ou dos recursos humanos por aí, agências de emprego, eles não falam qual empresa é pelo telefone. Mas naquela ocasião eles falaram. Naquela ocasião eles disseram: é empresa tal. E eu disse assim, mas moça, semana passada eu fui aí, eu fiz a prova, fiz o teste, fiz exame médico, estava tudo certo para entrar, só não aceitei porque era no turno B, no horário das 2 às 10. Eu só posso trabalhar se for no turno A, das 6 às 2. Ela disse assim: mas é nesse horário mesmo. Ei, irmão, eu saí dando glória. Resumindo aqui para os irmãos,
Entrei no trabalho, conseguimos o plano de saúde, minha esposa fez o procedimento pelo plano de saúde, tudo correu bem, a criança nasceu pelo plano de saúde, graças a Deus, depois de um mês, a criança estava em nossas mãos. Miguel nasceu no dia 11 de abril de 2012, no dia 20 de maio, um mês e pouco depois, estávamos com ele, consagrando ele na obra de Deus, e eu assumindo o ministério pastoral no mesmo dia, na mesma noite, na frente de uma obra. Sabe o que eu quero dizer com isso, todo esse testemunho? Tudo isso moveu-se em cima de um propósito pastoral, o propósito de cuidado, o propósito de apacentamento de ovelhas. Quando você define o seu propósito, quando você sabe o que Deus tem para a tua vida, quando você sabe aonde você tem que ir, o que você tem que fazer, ainda que haja dificuldade em alguns momentos, ainda que haja lutas em alguns momentos, se Deus te chamou para isso, se Deus te capacitou para isso, se Deus te levantou para isso, levante a sua cabeça também, se fortaleça no Senhor e continua, não desista, vá em frente, porque aquilo que é de Deus para a tua vida, aquilo que é teu, Deus vai te honrar. Defina o propósito da sua vida, e você nunca mais andará perdido. Você nunca mais ficará dando tiro no escuro. Você nunca mais irá pegar atalhos. Você nunca mais irá ficar perdido procurando algum canto, procurando um caminho novo. Não, ei, coloque teu coração, a tua vida em Deus, em nome de Jesus, e deixa Ele moldar a tua história, deixa Ele moldar o teu caminho. Meus irmãos, a Bíblia, ela relata a pessoa de Jesus. No momento em que ele está ali no Getsemane, ele vai orar, e a Bíblia diz que ele começa a sentir uma aflição na alma. Ele diz assim para os discípulos: orem comigo, a minha alma está aflita até a morte, orem um pouco comigo. Ele chama Pedro, Tiago e João à parte e vão com ele orar. A Bíblia diz que a aflição de Jesus era tanta que o seu corpo começa a soar sangue. Jesus, ele está agora banhado em sangue, e a oração que Jesus dizia era assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Era como se Jesus estivesse prevendo, vendo, enxergando ou sentindo o sofrimento que ele sentiria. Era como se ele estivesse enxergando o que ele iria passar. E mesmo diante de dores, mesmo diante de lutas, mesmo diante de afrontas, ele não mudou o seu propósito, ele não desviou o seu propósito, o propósito continuou o mesmo. Quando a gente entende o nosso propósito, a gente aguenta as pancadas, a gente aguenta os açoites, a gente aguenta as humilhações, a gente aguenta as afrontas, porque estamos debaixo de um propósito. Jesus, ele tinha poder para fazer grandes coisas. Quando as pessoas chegaram para prender Jesus, Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus disse assim: Pedro, guarda a espada. Se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e Ele enviaria legiões de anjos aqui. O que Jesus queria dizer é: não atrapalhe o propósito. Não permita que nada atrapalhe o propósito. Houve um momento que Jesus disse para os discípulos: eu vou para Jerusalém. Quando ele diz isso, os discípulos sabiam que em Jerusalém queriam matá-lo. Pedro diz assim: não faça isso, mestre. Sabe o que Jesus disse para ele? Afasta-te de mim, Satanás, porque tudo aquilo que quer me tirar do propósito de me entregar para dar salvação é do diabo. Quem quer atrapalhar a salvação das pessoas, do mundo, é o diabo. Jesus tinha um propósito, e ele não permitiu que nada interrompesse o propósito. Ele suportou a afronta. Colocaram um saco na cabeça dele, batiam nele e diziam assim: diga quem foi que te bateu. Não sei se de repente ele passava por aquela tentação interna da vontade de fazer alguma coisa. Eu acredito que não, porque o propósito estabelecido faz você vencer. Eu vou repetir:
Quando o propósito está estabelecido, ele te faz vencer. Você começa a aguentar algumas lutas, algumas barreiras no meio do caminho, quando a sua vida está definida no propósito. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido, é uma vida perdida, é uma vida jogada nas escolhas que a vida lhe traz, que o mundo lhe traz, que as circunstâncias lhe traz. Ainda que em alguma esquina da vida as coisas não dê certo, mas o propósito continua. O propósito é o mesmo. Ainda que em alguma esquina da vida as coisas não caminhem tão bem, o propósito continua o mesmo. A partir do momento que Paulo, eu já encerro, recebeu o propósito para ser pregador do Evangelho, Paulo recebeu o propósito de ser um apóstolo de Cristo. Na primeira pregação dele, eles perseguem Paulo. A Bíblia diz que Paulo tem que fugir da cidade. Ele recebeu açoites, foi chicoteado. Ele sai daquele lugar com as costas marcadas pelo sangue, pelos chicotes. Ele chega em outra cidade e começa a pregar. Sabe o que isso me ensina? Mesmo com as costas doendo, mesmo com as costas cortadas, mesmo com as costas marcadas pelo chicote, no outro lado tem outra cidade, tem alguém que precisa, o propósito continua. Não é porque esse ano está sendo difícil que tudo acabou, meu irmão. Não é porque esse início de ano está sendo difícil que tudo está perdido. Agora joga tudo para o alto, abandona tudo, vira as costas. Ei, não, a história continua, calma, respira fundo, levanta a cabeça, tem uma nova história pela frente, o propósito continua. Deus ainda tem coisas poderosas, especiais para realizar na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o propósito continua. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O propósito continua o mesmo. As coisas mudaram, o propósito continua o mesmo. Não, a igreja modernizou, pastor, agora é online, o propósito continua o mesmo. Sabe qual é? Que você entregue, você aí que me ouve, entregue a sua vida a Jesus Cristo de todo o seu coração. Arrependa-se com a sua alma, com a sua vida. Seja batizado nas águas e seja salvo. Creia no Senhor Jesus. Este é o propósito para a sua vida. Continua o mesmo. A tecnologia chegou. Na época de Jesus não tinha microfone, não tinha câmeras, não tinha internet, não tinha projeção, nem tão pouco teclado. Mas o propósito continua o mesmo. Ele não mudou. Algumas coisas acrescentaram no meio do caminho, e o propósito continua o mesmo. Defina o seu propósito, e não permita que aquilo que chega possa mudar o propósito. As coisas se ajustam, mas o propósito continua. As coisas se ajustam, mas o propósito continua. Vou dar um exemplo. Casei com a minha esposa há 15 anos atrás. Eu era mais magro, ela também. Não tínhamos filhos. O tempo, fiquei um pouquinho mais gordo, fiquei um pouquinho mais velho, vou ficar mais ainda. O tempo vai passar, vai chegar um momento, meus cabelos já são brancos, não sei que cor que vem depois do branco, vai ficar branco prata. O dela, a tinta ajuda, mas lá na frente vai ficar branco também. O corpo vai envelhecer, o meu também, mas o propósito continua. Casamento, família, amor, cuidar um do outro. Os filhos crescem. Antes a gente carregava no colo, agora é eles que nos carregam no colo, mas o propósito continua. Ame o teu filho, filho, honra teu pai e tua mãe. O propósito continua o mesmo. Defina o propósito e não permita que as circunstâncias
mudem o propósito da tua vida. Amém, meus irmãos? Você pode se